Na próxima semana começa a Oktoberfest, um dos maiores eventos da cultura alemã das Américas, com destaque para a gastronomia e, claro, chopp. E a nutricionista clínica Cristiane Leite está conosco para dar dicas de como aproveitar comidas e bebidas típicas sem exagerar. Cris, bom dia, obrigado mais uma vez pela participação aqui na Itaberá. Muita gente espera o ano todo, né, para curtir a Oktoberfest. E como é possível aproveitar os pratos típicos, que geralmente são mais calóricos, sem culpa e sem comprometer a saúde. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É sempre uma alegria estar aqui falando para vocês, ainda mais na véspera da nossa Oktoberfest. E realmente uma das grandes atrações, sem dúvida, é a gastronomia. E a pergunta que não quer calar é: os pratos são calóricos, os pratos são pesados? Como que eu faço, nessa época do ano? Mas uma mensagem, uma reflexão inicial que eu quero deixar para vocês é que é uma vez ao ano a nossa Oktoberfest. São pratos típicos, pratos muito saborosos, que remetem à tradição da culinária alemã. Então, é o momento de você fazer as exceções de forma muito saborosa e muito gostosa. E com certeza, sem culpa, para aproveitar o melhor que tem da culinária da nossa Oktoberfest. Cris, com certeza, né? Mas quais são os pratos típicos, que são mais pesados na festa? Bom, Jorge, antes de falar dos pratos que eu considero mais pesados, e eu acredito que esse pesado seja, remete às calorias, desse prato, mas de forma geral, a culinária alemã, ela traz pratos com bastante proteína, principalmente suína, traz também a carne de marreco, de pato, que tem menos gordura do que a carne suína, A carne suína normalmente vem ali junto com os embutidos, as linguiças, as salsichas, o joelho de porco, o nosso famoso Eisbein. E sim, eu acredito que se pensarmos na questão de calorias e também de gordura, talvez o joelho de porco seja, sim, o prato mais pesado, Que aí eu tenho a gordura ali junto e todo prato, todo alimento que tem mais gordura na composição, ele tende a ser mais pesado. Mas a batata recheada não fica muito para trás, porque primeiro ela é grande, É uma porção bem grande. A batata inglesa cozida, por si só, não é um alimento muito calórico, 100 gramas de batata inglesa cozida tem, em média, ali 50 calorias. Mas se eu pensar que a batata recheada da Oktoberfest é uma batata grande, que vem bastante molhos, bacon, enfim, dependendo da composição ali que se escolhe, realmente eu acredito que são os dois pratos mais pesados, assim, da festa. E tem sugestão de combinação equilibrada, proteínas, acompanhamento e saladas? Mas uma forma de tornar esses pratos uma refeição mais equilibrada, especialmente o joelho de porco, seria então trazer um alimento que é muito tradicional e que também normalmente é servido com o joelho de porco, que é o chucrute, que é o repolho fermentado. O chucrute, inclusive, ele é um alimento prebiótico e probiótico. Prebiótico porque ele contém fibras do repolho e probiótico porque todo alimento fermentado, ele produz bactérias benéficas na sua composição. Quando nós ingerimos um alimento probiótico, como é o chucrute, nós temos ali uma composição bacteriana bem interessante para o nosso intestino. Então, uma forma de você equilibrar melhor, inclusive, a digestão de um prato mais pesado, como o joelho de porco, é
trazer o chucrute e trazer outras saladas também que estiverem ali para serem servidas junto. Cris, e quais os cuidados que devemos ter, principalmente com frituras e molhos? Em relação aos alimentos fritos e aos alimentos com muitos molhos, é importante fazer a seguinte reflexão, Jorge. Se eu sou uma pessoa saudável e se eu não tenho nenhuma alteração na minha saúde, eu posso tranquilamente usufruir desses alimentos sem maiores preocupações. Como eu disse, vai ser a exceção, especialmente quando a pessoa tem um cuidado maior com a alimentação. Agora, se eu sou uma pessoa que eu preciso ter um cuidado maior, mais delicado com a minha saúde, se eu já sou uma pessoa que tem um comprometimento no colesterol, um comprometimento vascular, um comprometimento na glicose, né? Se eu já tenho uma alteração de diabetes, enfim, eu preciso ter um cuidado maior da quantidade de refeições que eu vou fazer, mas não significa que a pessoa não possa consumir, não possa aproveitar desses sabores da nossa festa que são tão deliciosos. A pessoa só tem que cuidar um pouco mais. E aí cabe uma orientação importante que é da hidratação também. Então, a quantidade de água que se toma junto dessas refeições ajuda, inclusive, a eliminar boa parte do sódio que você está ingerindo. Estou conversando com a nutricionista clínica Cristiane Leite. Estamos falando aqui de dicas de como aproveitar as comidas e bebidas típicas da Oktoberfest sem exagerar. E Cris, agora vamos para a estrela da festa, o chopp. Quais são os cuidados que o público deve ter no consumo do álcool? O chopp é a estrela, né? Sem dúvidas nenhuma. E é uma variedade, uma diversidade maravilhosa, né, Jorge? Mas o chopp, ele é uma bebida pouco calórica. Se a gente pensar numa média calórica, 100 ml, 50 calorias. Só que a questão é que ninguém vai para o Oktoberfest para tomar 100 ml de chopp, né? Quem bebe vai beber pelo menos um copo de 300 ml. E que, obviamente, para a grande maioria das pessoas também não causariam maiores estragos. Mas é importante lembrar que não existe um limite de consumo de álcool saudável, né? Ou seja, a quantidade de álcool que pode alterar o meu organismo, pode ser que não altere o seu organismo e enfim. Então, isso é muito pessoal, mas é sempre muito importante trazer orientações em relação ao cuidado com o excesso, né? O excesso de álcool nunca é interessante, porque o álcool, de fato, ele vai modificar as nossas percepções. Então, os excessos nunca é interessante, né? Quer experimentar chopps diferentes, de repente, eleja 1, 2 tipos de chopp para você experimentar. Se você vai estar na festa mais de uma vez, e o blumenauense com certeza vai mais de uma vez, eleja ali 1, 2 tipos de chopp para você experimentar, né, variedades diferentes, se assim é o seu desejo, mas o excesso nunca é interessante, né, principalmente falando sobre uma bebida alcoólica. E quando a gente fala de consumo de álcool, a gente lembra muito da hidratação, que é muito importante. Como intercalar água entre copos de chopp? Sim, Jorge, a hidratação é importantíssima, é um ponto crucial, inclusive, quando eu falo do consumo de álcool, né? Como eu disse anteriormente, não existe um consumo seguro de álcool. Aquilo que o meu corpo consegue metabolizar, o da outra pessoa pode não conseguir, por isso que há percepções e estágios diferentes, né? De pessoa para pessoa quando tem o consumo de álcool. Mas a água é extremamente importante, então intercalar, como você trouxe, água natural com ou sem gás, junto com o chopp, é uma forma de você diminuir a ingestão de álcool e fazer com que esse álcool também seja diluído na corrente sanguínea e seja eliminado. E ele não fique ali
fazendo todo o mecanismo dele de intoxicação, né, dos nossos tecidos e a dificuldade de eliminação. Então, a água ajuda com que esse álcool possa ser eliminado de forma mais rápida. E, Cris, quais são os limites que podemos definir um consumo de álcool moderado e até, quem sabe, saudável? Olha, Jorge, a Organização Mundial da Saúde e sociedades médicas ao redor do mundo não define uma quantidade saudável de consumo de álcool, pelo fato de toda a mobilização metabólica que esse álcool produz e mudanças de percepção. Então, não existe um valor definido. Entende-se por cerveja que um consumo moderado seria 350 ml, ou seja, uma lata de cerveja, ou pensando no chopp, um copo de 350 ml, mas o chopp ainda tem um teor alcoólico, acho que um pouco maior, dependendo do chopp, né? Então, esse valor mínimo, na verdade, ele não é definido, ele não existe um valor mínimo, né? É verdade. E tem gente que come e não bebe, come e não bebe mais, né? Larga a bebida alcoólica. Tem gente que bebe e não come mais. Afinal, qual é a importância de comer antes de beber? Bem interessante essa pergunta. E, de fato, se nós comermos antes de fazermos o consumo de bebida alcoólica, esse álcool ele não vai chegar tão rapidamente na corrente sanguínea. Se eu bebo bebida alcoólica de estômago vazio, esse álcool ele vai chegar muito mais rápido à corrente sanguínea e vai agir de forma sistêmica muito mais rápido. Agora, se eu estou com o meu estômago com comida, com alimento, com certeza o álcool vai ser também digerido e metabolizado mais lentamente. Então, é muito melhor comer antes de beber e nunca beber de estômago vazio, de jejum, porque esse álcool ele vai ter uma ação muito mais exagerada. Cris, tem sugestão de lanches mais equilibrados dentro do Parque Vila Germânica? Jorge, a cada ano a festa vem ficando mais preocupada com o seu público de forma geral, com as diversidades, com as necessidades especiais. Isso reflete muito a preocupação mesmo, né? E nós, como participantes e espectadores dessa festa e moradores, né, de Blumenau, isso nos dá um orgulho muito grande, né, de perceber o quanto a festa a cada ano vem ficando mais diversa e acolhendo e abraçando a todos. Bom, tem um prato que eu gosto bastante e que normalmente ele é a minha escolha, que é aquele macarrão caseiro, o Spätzle, se eu não me engano, é assim que fala. E normalmente ele vem o macarrão caseiro e vem também o molho de carne ou de frango. Para mim é um dos pratos mais tranquilos, assim. Se a pessoa está ali dançando, a gente anda bastante, né? Porque os pavilhões são bem grandes, então a gente vai de um pavilhão para o outro, vai pulando, vai dançando, né? Aquela alegria. E proteína com carboidrato é uma boa pedida, né? A carne como fonte de proteína, o macarrão como fonte de carboidrato. Eu acho bem interessante. Mas, de forma geral, escolha aquilo que você quer comer, sabendo que as outras refeições do dia e que a sua rotina alimentar é saudável e equilibrada e te permite, inclusive, uma exceção como essa, né? Mais saborosa, impossível. É verdade. Olha, Cris, a culinária alemã também é do doce, né? É necessário ter atenção com os doces típicos? Os doces são um capítulo à parte, né? Realmente muito saborosos. E eu diria que é bem importante que você eleja aquilo que você quer comer anteriormente, olhe em toda a praça de alimentação e eleja um prato que você quer comer.
que seja primeiro o prato salgado, depois a sobremesa, mas uma dica bem interessante é compartilhe essa sobremesa. Se você está com a família ou com amigos, divida essa sobremesa para que você possa experimentar do sabor, aproveitar daquela delícia, mas sem exageros. Então, eu penso que o prato principal, cada um escolhe o seu, come, vai conhecendo os sabores. E a sobremesa, compartilha com alguém, que aí você vai aproveitar, vai comer, mas não vai exagerar. Cris, e para aquelas pessoas com restrições alimentares que querem aproveitar a festa, né? Quais são as recomendações? E, Jorge, eu fui dar uma olhadinha lá na página oficial da festa e uma novidade muito bacana, muito interessante, é que esse ano nós vamos ter a batata recheada, que é provavelmente o prato mais vendido, né, da festa, mais consumido. E esse ano nós teremos a novidade, que é a batata recheada vegana e sem glúten, né? A batata é um alimento que não contém glúten, mas a batata recheada, por ter vários molhos e recheios e misturas, acaba tendo o que nós chamamos de contaminação cruzada, ou até mesmo a adição ali de um molho que foi produzido, por exemplo, engrossado com uma farinha de trigo ou qualquer outro alimento que possa ter o glúten. Então, agora nós teremos essas duas opções. Eu achei fantástico, né? Como eu disse, é um olhar diferenciado para todos, abraçando e acolhendo a todos. Cristiane Leite, nutricionista clínica, muito obrigado pela participação nesta manhã, Cris. E qual o recado final para quem vai participar da Oktoberfest a partir da semana que vem? Jorge, meu recadinho final é que todo mundo aproveite bastante a nossa Oktoberfest. Cada dia a festa está mais linda, é mágica, né? Eu digo que é uma festa mágica, de uma gastronomia ímpar, de um teor, de um peso cultural maravilhoso, as danças, a música, né? É uma festa dançante e eu também, com certeza, estarei mais um ano. Inclusive, a minha família e eu, né, o João, meu marido, a Maria e eu, nós desfilamos no Oktober Group, que é o nosso grupo de coração, nosso grupo maravilhoso, que temos ali o prazer de fazermos parte, né, com o nosso proprietário, uma figura muito ilustre, muito tradicional de Blumenau, que é o senhor Fritz, e toda a turma que entrega muita dança, muita coreografia, muito chopp nessa Rua 15. Então, estarei também com vocês em mais uma Oktoberfest. Obrigado, Cristiane Leite, nutricionista clínica, que conversou com a gente hoje sobre como aproveitar as comidas, bebidas típicas da Oktoberfest sem exageros.